Graças a Deus. Que Deus possa nos abençoar mais uma vez. Amém? Vamos cantar o hino 17. Cristo vai passar Ré maior. Graças a Deus. Que Ele possa passar em nossas vidas nesta noite. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-te, Cristo vai hoje passar. Eiros de mãos estendidas, cheias de graça sem par. Ó que ventura inaudita, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje Ele vai passar. Ainda alguém duvidando do seu poder de salvar, pois vem experimentá-lo, Cristo vai hoje passar. O seu poder é divino, o seu amor é sem par. Ó coração quebrantado, Cristo vai hoje passar. Cante. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje Ele vai passar. Ainda alguém demorando para Jesus aceitar. Eis que o Senhor está perto, Ele vai hoje passar. Ó pecador desditoso, não cesses, pois, de clamar. Vem tuas culpas chorando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, passar, passar. Passa de amor transbordando, todos a se convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje Ele vai passar. Aleluia, graças a Deus. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Ré maior. Número 3. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata e o ouro e o mundo inteiro. É pouco demais o valor de uma alma poder comparar.
barco encheu com fúria do mar. Mi maior. Meu barco encheu com a fúria do mar. Pedi Deus ajuda pra não afundar. Senti defendido diante do mar. Jesus com sua graça me veio livrar. Foi quando gritei, vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e tranquilo sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. A maré é forte, mas eu vou lutar. Por cima das ondas poderei passar. Cristo é meu piloto e sabe remar. Ao porto celeste poderei chegar. Foi quando gritei, vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e tranquilo sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. Amém, graças a Deus. 38, Deus é tão bom que abriu a porta para mim e para você passar. Mi maior. Deus olhando do céu para a terra não viu nem o justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé.
Vamos ouvir o irmão Jefferson cantar o hino, e enquanto isso vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, vê na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Virei outra vez. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me
esqueci de ti, virei outra vez. Amém. Deus abençoe o Jefferson. Vamos cantar o último hino 42, A Porta da Salvação. Graças a Deus. Se você não entrou nesta porta, corra que logo ela vai se fechar. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Não estava perto, então eu parei pra ver. Era homem de branco, com seu rosto igual ao santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia para mim, ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Quando na porta entrei, perto de Jesus cheguei e senti o seu amor. E Jesus com braço forte, isto foi a minha sorte, o meu fardo ele tirou. Isto era o meu pecado, mas Jesus tem perdoado e limpou meu coração. Nesta porta tenho entrado, tenho Cristo ao meu lado e também a salvação. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que esta porta vai fechar e muitos
Santo Deus, poderoso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por essa tarde tão maravilhosa, esse dia, o Senhor nos deu, Pai, como uma oportunidade de te servir melhor. Senhor, abençoa-nos neste culto, como o Senhor já tem nos abençoado até aqui, com esses cânticos maravilhosos. Abra para nós agora a Tua palavra. Fala profundamente em nossos corações. Ajude-nos a crescer, Pai. Crescer na graça, na força do Teu poder. Com o perdão de nossos pecados, te pedimos humildemente. Amém, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. Bom é estar aqui, ouvir a palavra. É um papelzinho. Adorar a Deus, não é? Deus abençoe cada irmão, cada irmã, as famílias que vieram dedicando seu tempo a Deus para vir adorar a Deus. Eu gostaria de convidar aqui à frente o irmão Emanuel. Emanuel, vem aqui. O irmão Emanuel, ele trabalhou no diaconato um tempo. Aí ele pediu dizendo: pastor, eu preciso de cuidar de algumas coisas materiais, eu preciso de um tempo para mim resolvê-las, cuidá-las. Depois, Deus permitiu, eu volto. Mas agora ele me procurou ali no escritório dizendo: pastor, essas coisas não acabam não. Termina um problema, vem outro, termina um, vem outro. E o certo é, se a gente não tiver cuidado, essas coisas envolvem a gente e rouba a fé. Não é isso que o Senhor diz? Rouba a fé. Eu disse para ele: é justamente isto. Se você não tem compromisso com a casa de Deus, aí o diabo põe na sua mente: você não precisa chegar na hora certa do culto, você não tem compromisso com a igreja mesmo. Hoje você não precisa ir na igreja, você não tem compromisso mesmo. E com isso você vai dando ouvido ao diabo e a fé vai só diminuindo. Porque o irmão Brana tinha um quadro lá na igreja dele, ele escreveu assim: muito esforço, muitas bênçãos. Pouco esforço que se faz para com Deus, poucas bênçãos. Nada de esforço, nada de bênção. A nossa fé, ela é acrescentada em nós de acordo com a nossa pujança, a nossa rendição, o nosso comprometimento com a palavra de Deus. A fé vai aumentando. Mas se nós dermos lugar a essas razões, porque são razões, ocupação diária, sempre tem, né, irmão Emanuel? Nunca acaba. Sempre tem. Se nós for dar espaço para dar atenção a elas, nós tiraremos a nossa atenção de Cristo. Então vem lá em São Mateus 6, Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você busca primeiro a Deus, as outras coisas naturais, materiais, espirituais, automaticamente é acrescentada. Então ele está voltando ao diaconato para ajudar na causa, amém? Vocês recebem de coração. Deus abençoe, irmão Emanuel. Vamos ao trabalho, né? Vamos ao trabalho. Nos visita a irmã Valdenira, a convite do irmão Amauri. A senhora, irmã? Deus te abençoe, bom ver a senhora.
Vocês são vizinhos? Vizinhos. Amém. Deus te abençoe. O Mauri é meu filhão. Eu gosto dele. Companheiro, né? Também está nos visitando o casal, o irmão Francinaldo e a irmã Lucélia. Estão a convite do irmão Gutenberg. É o irmão lá, né? Deus abençoe. Vocês são lá do Jardim Ingá, é isso? Deus abençoe vocês. Bem-vindos, bem-vindos. Irmão lá atrás, Deus abençoe o senhor. Mora aqui em Brasília mesmo? Hã? Agora sim. O senhor veio de onde? O irmão é primo da irmã Sara. O pastor Alcides me falou do senhor. O senhor está servindo o quartel aqui, né? Amém. Já está quase coronel? Objetivo chegar lá, né? Sinta em casa. No domingo vai para o Pedregal. Você já foi lá no Pedregal? Não. Se tiver um tempo, uma folga no domingo, vai lá. Você pode vir no sábado para cá. A Kombi lá da igreja do Pedregal vem e ela leva todos os irmãos que queiram ir para a escola dominical. Vai e posa lá e amanhã cedo tem escola dominical lá na igreja, viu? Se estiver de folga. E o irmão, o senhor mora aqui, não é? O senhor? Mora aqui. O senhor já é da mensagem? O senhor já é da mensagem? Senhor? Já é da mensagem, né? Deus abençoe o senhor. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ler a Bíblia. É São Mateus 24, 35. Essa escritura, eu amo muito ela. Ela fala de muita coisa, muita coisa. São Mateus 24, 35. Vocês não querem sentar de cá, irmão? Eu pedi. Esses bancos mais macios. Aí tá bom? Vocês não querem sentar aqui nos bancos mais macios? As irmãs lá atrás. Quer sentar de cá, não? Esses bancos mais macios. Estou esperando. Eu já encomendei o rapaz da loja para nós comprar cadeira de lá, mas não chegou ainda, faz tempo. São Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão. Está passando, né? Está passando. Mas as minhas palavras não hão de passar. Elas são firmes. Elas são eternas. Tudo está acabando. Porém, a palavra de Deus, ela é firme. Senhor Jesus, nos ajude a nos agarrar a isto que é eterno. Tua palavra é eterna. Ajude-nos com o perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-vos. O profeta desta era nos fala aqui na mensagem coisas que hão de ser. Ele pega a Bíblia para ler e diz: antes de abrirmos a Bíblia, agora, qualquer pessoa que possui força física pode abri-la, abrir a Bíblia. Qualquer um pode manuseá-la e abri-la. Desta maneira, veio. Mas isso toma o Espírito Santo para abrir a palavra para nós. Abrir as folhas deste livro, qualquer um pode abrir. A Bíblia literal, o livro, qualquer um tem força, um pouquinho de força. Uma criança pode esfolhar e abrir. Porém,
abrir a palavra, a revelação, a evidência, a realidade do que está escrito aqui nessas letras, é só o Espírito Santo que pode abrir para nós. Muitos têm a Bíblia como um catecismo, um livro de regras e de normas em casa. Muitos têm. Tem a Bíblia como um livro de regras, de norma, como um catecismo. Uns colocam a Bíblia na cabeceira da estante da sala como um enfeite, Outros colocam ela aberta no armário do quarto, no Salmo 91, ou aberta no Salmo 25, como um enfeite, como um livro de regras e de normas. Mas isto não passa de idolatria e de um costume. É bom colocar a Bíblia aberta no quarto, na sala, mas não colocá-la como um ídolo, como um livro, simplesmente um livro de normas, de éticas, de regras. É preciso saber o que nós possuímos dentro deste livro. Muitos carregam este livro na mão, mas não possuem nada deste livro no coração. Isso é um problema muito sério com a humanidade hoje. Carrega a Bíblia na mão e não carrega nada da essência do que está escrito nela no coração. Por isso que ela não muda ninguém. A Bíblia em forma de letra somente é igual um catecismo qualquer, não muda ninguém. Só faz as pessoas ter aquela ética, aquela norma, aquele ritual, mas não passam de pecadores. Porém, ao você retirar da letra o espírito que está por detrás da letra, que é o Espírito de Cristo, e colocar dentro de você, a Bíblia é Cristo. E isto sendo introduzido dentro de nosso coração, faz de nós pequenos Cristos. E a palavra Cristo quer dizer ungido. E você tendo esta Bíblia em você, faz de você pequenos ungidos. Pequenos Cristos, pequenos ungidos de Deus. A Bíblia toma o Espírito Santo para abrir a palavra para nós. Irmão, se não for pelo Espírito Santo, ler a Bíblia no Espírito Santo, nós vamos interpretá-la toda erradamente. É razão de hoje termos mais de 10 mil nomes de igrejas na terra, e cada uma com uma tese diferente da outra, por causa da interpretação errada da Bíblia. E o que faz ter a interpretação errada da Bíblia? É a ausência do Espírito Santo. Se tivermos a presença do Espírito Santo, diz a Bíblia lá em São João 16, o Espírito de verdade te guiará em toda a verdade. Esta é a missão do Espírito Santo da Bíblia, nos guiar em toda a verdade. Ora, o Espírito Santo em nós nos guiar a uma teoria fora da Bíblia, esse não é o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós tem que concordar com o Espírito Santo da Bíblia. Não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que escreveu a Bíblia deve estar em nós, e se ele estiver em nós, nos fará crer mais na Bíblia, nos fará crentes Bíblia. Crentes Bíblia.
A Bíblia não tem particular interpretação. A Bíblia é o que ela é. Veja, cada um pode pegar a Bíblia com a mão, abri-la, mas tomá-la em nosso coração, isso toma o Espírito Santo para abrir para nós, abrindo nosso entendimento e revelando as Escrituras. Eu creio na Bíblia, eu creio que ela é a palavra de Deus. Você crê? Amém? E eu creio que a terra ou as pessoas da terra serão julgadas algum dia por esta palavra. Agora, isto pode parecer estranho agora a muitos que discordam com esta ideia. Eu estava falando com um amigo muito fiel, não muito tempo atrás, o qual é um amigo católico, e ele disse: Deus julgará o mundo através da Igreja Católica. Eu disse: irmão, se isto é assim, qual Igreja Católica que ele tomará para julgar o mundo? Vem? Se ele o julgar através dos metodistas, então os batistas, o que eles vão dizer? Vem? E se ele julgar através de uma ou outra, a outra estará perdida? Então há muita confusão nisto. Mas nós temos que ir a isto para encontrar nossa verdadeira afirmação. E a Bíblia diz, nós não podemos tomar ideia do que a pessoa A ou a B ou a C diz. Ideias divergem muito. Nós temos que tomar a ideia de Deus. E a ideia de Deus está escrita na Bíblia Sagrada. Então aquele irmão disse: Deus vai julgar o mundo através da igreja. O irmão Branda disse: qual delas? Se ele julgar através de uma, as outras estará perdida. Julgar através de outras, as outras estará perdida. Há uma confusão nisto. E eu disse: e a Bíblia diz que Deus julgará o mundo através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a palavra. São João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo foi feito carne em Jesus e habitou em nosso meio. E Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio que isto é a verdade. Deus vai julgar este mundo um dia, pelo que Ele escreveu. É como um juiz. Você sabe o material que ele tem para julgar as causas? Um juiz é a Constituição. É o único livro base que ele tem para julgar as causas de algum desvario, de alguma pessoa que tenha tomado em sua vida. Então Deus, os juízes lá dos tribunais, eles pegam a Constituição e julga aquele caso daquela pessoa de acordo com a Constituição do seu país. Não é de acordo com a ideia do advogado A, advogado B, advogado C. Se ele for tomar a ideia de advogados, cada um vai puxar a sardinha do seu cliente. Ele vai torcer a Constituição. O juiz, para ser verdadeiro, para julgar os casos com legitimidade, ele tem que julgar de acordo com a Constituição Nacional. Ali está o livro base. Deus, sendo grande juiz da terra, Ele vai julgar este mundo um dia. Você sabe disso, não sabe? E qual é o papel, qual é a base que ele vai tomar para julgar a terra? A base da igreja tal, a base da doutrina da igreja tal, da igreja B, da igreja C, da igreja A? Não. Se ele fizer isso, ele seria um partidarista. Deus só tem uma base para julgar o mundo, é a sua palavra.
Deus vai julgar este mundo um dia através de sua palavra. O instrumento que ele usará é a sua palavra. Então, é uma grande necessidade nossa, é de estarmos na palavra de Deus. Você não deve se preocupar em ser membro da igreja A, ou B, ou C, ou D. Você deve se preocupar em ser membro da palavra de Deus. Acabamos de ler, as outras coisas passarão, porém a palavra de Deus é que nunca, nunca, nunca passará. Ela é firme, ela é de eternidade a eternidade. Aleluia. Então, se Deus vai julgar o mundo um dia, é pela sua palavra. Isso nos dá segurança. Nos dá segurança. Porque igrejas, cada uma discorda da outra. Cada uma tem sua tese. E como Deus poderá pegar a tese de uma para julgar o mundo através daquela tese? Ele seria injusto. Estaria fazendo dissensão, fazendo partidarismo. Ele vai julgar o mundo com aquilo que ele deixou para nós. E o que ele deixou para nós não foi igreja A, nem B, nem C. O que ele deixou para nós foi sua palavra. Aleluia! Dê retorno aqui na minha caixa. Aqui na mensagem Absoluto 128, ele fala sobre ler livros. Há pessoas que gostam muito de ler livros. Tudo bem, é um lazer que a pessoa tem de ler livros, mas eu acho que o melhor lazer é ler esse bom livro. Entre todos os livros que há no mundo, de diversos escritores que há, o melhor é este. É este livro acompanhado destes, que é a revelação deste livro. Nós não temos tempo. O tempo que nos sobra é muito pouco para estar investindo em outras literaturas. Nosso tempo é muito pouco para ocuparmos com coisas naturais. E aí ele conta aqui do amigo que ele tinha, chamado Jim. Quando ele era garoto, adolescente, ele tinha seus amiguinhos, e ele tinha um amigo que chamava Jim. E ele disse: Jim costumava assentar e ler livros. E eu dizia: Jim, ele dizia: eu gosto de ler sobre isto, livros, histórias de ficções. E eu dizia: Jim, isto é o que alguém fez. Essas historinhas que você está lendo no livro são histórias que alguém realizou. Você está lendo de algo que alguém fez, que alguém realizou, algo que aconteceu com alguém. Mas que isto tem a ver com você, gente? Eu dizia: isto é o que alguém fez, as historinhas. E eu mesmo, o profeta disse, sabe, gente, eu mesmo desejo fazer. Eu quero fazer a minha história. Eu não posso viver de história de outros. E bem isso fará para mim conhecer a história de quem descobriu as Américas. Quem foi, irmão? Não, as Américas. Cristóvão Colombo. É bonito a trajetória. Quando ele chegou aqui na ilha, ele queimou os barcos e havia índios para matá-los, e os seus secretários, seus companheiros diziam: general, como vamos fazer agora? Nós queimamos os barcos e os moradores dessa terra querem nos matar. Ele disse: para isso mesmo eu queimei os barcos, para que vocês enfrentem a batalha e não nem pensem em voltar para trás.
Ele era um homem destemido. Bonito a história de Cristóvão Colombo, descobriu as Américas. Bonito a história de Pedro Álvares Cabral, descobriu o Brasil. Mas e a minha história? Como é que está sendo? Eu estou sendo um mero leitor de história dos outros. Essa é a posição do irmão Brano. Ele disse: Jim, essas histórias de ficções, mesmo de acontecimento, isto se trata do que alguém fez. Eu mesmo desejo fazer a minha história, Jim. Isso deve ser seu desejo. Isso aqui foi o profeta falando. Eu quero ter a minha experiência própria. Eu quero ter a minha história. Quando você sai da vida, você fica na história, queira ou não queira. Seus filhos, seus netos vão lembrar da sua história, da sua trajetória aqui. Que história você deixou? Que legado você deixou? É isso que o profeta estava querendo dizer. Eu desejo fazer a minha história, trabalhar em cima da minha história. Há muitos que gostam de dizer: o fulano falou isso, o Beltrano falou isso, o livro tal disse isto. Isto é verdade, porque o fulano falou, o Beltrano falou. Aí você lembra da leitura bíblica: passarão os céus, a terra, Jesus dizendo: porém minhas palavras não passarão. Tudo vai passar, porém a palavra de Deus nunca vai passar. É verdade. Só ela mesmo. O profeta disse: eu quero a experiência. Quando vim para Cristo, eu não pude tomar a experiência de alguém. Eu a queria eu mesmo ter a minha. Irmão Brana sempre gostou, desde garoto. Ele se batizou aos 20 anos de idade, um rapaz novo. Desde pequeno ele gostou de ter sua própria experiência própria. Ele nunca gostou de viver com cordão umbilical amarrado, dependendo de outros. Ele queria ter sua própria experiência com Deus. É bonito demais ler a história de Paulo. Linda biografia do apóstolo São Paulo. Ele na cadeia, apanhando, algemado, escrevendo as cartas para as igrejas, com tanto ânimo, ao ponto de escrever: eu, prisioneiro de Jesus. Lá ele estava, quando ele escreveu aquilo, ele estava algemado, de mãos, pés, algemado no tronco. Porém ele não diz que era prisioneiro de César. Ele não estava alegando aquela prisão que ele estava tendo de César, de Roma. Ele estava falando da prisão espiritual. Eu, prisioneiro de Cristo. Isso é lindo. Quando você passa a ter sua própria experiência com Deus, como Paulo teve, experiência de ser um prisioneiro da palavra de Deus, nada deste mundo te entristece. Nada. Paulo algemado de pés e mãos. No entanto, você não vê ele reclamando de Roma, de César. Ele dizendo assim: eu queria ter minha vida toda dedicada a Deus. Em outras palavras, ele dizia: eu, prisioneiro de Cristo, sou um prisioneiro de Cristo. Ele não alegava aquelas algemas que ele carregava na cadeia, não porque ele tinha matado ou roubado, mas porque ele decidiu ser um cristão. Você tem que saber, quando você decide ser um cristão bíblico, você enfrentará obstáculo em seu caminho. Satanás fará tudo o que ele puder para te tirar desta decisão, porque essa decisão é a decisão que estremece o inferno. Ser cristão definido, o diabo treme. Sabe por quê?
Porque é a única autoridade que o diabo respeita, é a autoridade do cristianismo. Esta é a única autoridade que o diabo estremece. Ele não aguenta, ele não dá conta de resistir. É a autoridade de Cristo em você. Deus em Cristo. Veja que autoridade foi. Os demônios, só ao vê-lo de longe, exclamavam, conjuravam. E o que tem a ver conosco? Jesus, Filho de Deus Altíssimo, vem nos atormentar? Jesus calado já era um tormento para os demônios, porque ali estava uma autoridade celestial passando por ali. Onde ele passava, as doenças saíam. Onde ele passava, os espíritos maus saíam das pessoas que criam nele. Porque ali havia uma autoridade. Porque era Deus em Jesus Cristo. Ele morreu, ele foi e voltou à glória, voltou a ser a coluna de fogo. Encontrou com Paulo no caminho de Damasco: eu sou Jesus a quem tu persegue. Essa voz saiu da coluna de fogo. Ele voltou a ser Logos novamente. E agora essa autoridade na terra espiritual. A terra ficou sem autoridade espiritual? Nós temos tantas autoridades, juízes, governadores, presidentes da república e tantas autoridades. Porém, essas são autoridades eclesiásticas. Porém, e a autoridade espiritual? Acabou? Com a morte de Jesus Cristo, demônios agora correm soltos e não tem que respeitar a nenhuma autoridade, porque as pessoas estão todas comprometidas com o pecado e não tem mais poder para repreender demônios. Demônios não tem mais a quem respeitar. Acabou? Não. Ainda existe a autoridade de Deus na terra. Aonde estão essas autoridades? Pessoas que têm rendido suas vidas a Deus. Pessoas que não estão mais presas à letra, mas ao Espírito que está de trás da letra. Pessoas que não são mais idólatras, mas estão vivendo em uma atmosfera celestial. Então, o irmão Brana, corrigindo aqui o Jim, ele diz: eu quero, quando eu vim para Cristo, eu não pude tomar a experiência de alguém. Eu quero ter eu mesmo minha experiência. Você vê essas pessoas que lê livros, sempre estão citando grandes escritores, grandes compositores, grandes escritores, e tem aquilo como seus ídolos. Tem orgulho de dizer: isso é o livro do doutor fulano PhD, isso é o livro do grande filósofo tal, e frases de filósofo. Gente, se frases de filosofia salvasse alguém, a Grécia era um país salvo. E a Grécia é a capital dos filósofos, dos homens gênios, dos homens inteligentes. E no entanto está lá um país da Europa, um dos mais pobres, falidos. Se inteligência de filosofia ajudasse, a Grécia seria um mundo exemplar. Então por aí você vê que essas filosofias, frases bonitas, não adianta nada. Jesus repreendeu os fariseus dizendo: eles falam bonito, mas não toca nem com o dedo naquilo. Veja os filósofos, Platão, Sócrates, fala de Jesus. Quando falaram de Jesus Cristo para eles, eles se rebelaram, eram incrédulos. No entanto, tinha frases lindas, que muitas vezes até nós, os crentes, admiramos e ficamos repetindo ela nos púlpitos. Frase de Platão, de Sócrates, homens ateus, que não criam em Deus,
e nós ficamos falando frases dele no púlpito. Oh, gente, nós tornamos menores do que eles. O grande sábio que devemos repetir suas frases é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Então o irmão Brana disse para o Jim, eu não gosto muito de ler esses livros não. Se foi experiência deles, dos escritores, ou algo que eles pensaram, porque muitos dos escritores, como também dos compositores de música, escrevem música que eles mesmos nunca provou daquilo. Quase todos. Vem aquela inspiração, aquele quadro, e eles descrevem aquele quadro que vem na mente, novelas de televisão, você fica gamado naquela novela. Foi um quadro inexistente, nunca aconteceu aquilo. Foi alguém que sonhou de noite aquele sonho, e escreveu aquele sonho, foi um sonho, nunca foi realidade. E aí os espectadores ficam gamados na novela tal, ou a novela tal, no horário tal, patrão, eu não posso trabalhar, eu tenho que ir para casa assistir o próximo capítulo da novela tal, viu? Se idolatra com aquilo. Frases ocas que eles mesmos nunca provou daquilo. O irmão Brana disse, eu quero algo que tenha a ver com a minha vida. Eu quero algo que envolva em minha alma e faça de mim algo real. E aí ele conta sua experiência. Desculpa. Eu recordo quando eu lia sobre John Gray, Lone Star Rangers, o guarda florestal, estrela solitária. O irmão Brana lia esses livrinhos quando era garoto. E eu parti, quando eu lia sobre essas pessoas, eu parti 2 ou 3 vassouras da mamãe. Corria pela casa, golpeando. Quando eu estava montado naquele cavalinho de pau, de vassoura, eu queria ser como Lone Star Ronin, aquele guarda florestal que montava em seus cavalos e saía correndo na floresta. E eu pegava os cabos de vassoura da minha mãe e montava naquilo, saía correndo em casa e quebrava todos. Que eu queria ser um Lone Star Ranger, aquele ator que escreveu aquela história daquele guarda florestal. Quando eu estava montado naquele cavalinho de pau, de vassoura, e eu li aquela história do guarda florestal estrela solitária, e como ele levava a justiça ao grande Bend, e então eu li Edgar Rice Burroughs, aquela história também de ficção de Tarzan e os macacos, ficção, ninguém sabe nem se isso foi realidade, uma história de ficção. As pessoas ficam encantadas com ficção. Interiormente, sabe, ao ser humano, ele diz assim, me engane que eu gosto. E aí os espertalhões, escritores, atores, gostam de explorar esse ego tolo dos seres humanos, então escreve essas ficções e o ser humano pensa que aquilo é verdade. Os pais não corrigem, deixam os filhos assistir, ler, e aí os filhos pensam que aquilo é a realidade. Isso é pura inexistência, é simplesmente ficção. É igual esses filmes eróticos. O homem, o rapaz assiste esses filmes eróticos, fica doido, diz, eu posso fazer isso. E aí a mulher assiste esses filmes eróticos, fica doida, diz, eu posso fazer isso. Aí o homem trai a mulher trai o marido, porque quer imitar aquele artista erótico que desenvolveu aquele filme erótico, de erotização. E aí o mundo vira essa coisa como essa carniça, porque estão assistindo filmes de erotização, filmes eróticos, quer ser igual aquele artista erótico. É pura mentira, pura ficção. Pura ficção. Onde já se viu
um homem ter condição de desenvolver erotização 4, 5 vezes no dia, à noite, direto. Não existe isso. Isso aí é tudo ficção. E as pessoas pensam que aquilo é verdade, e aí entra na pílula, aquelas pílulas que promovem essas erotizações, e aí logo fica doido da cabeça e morre. Porque fica querendo ser aquele personagem erótico que tem aquela erotização. O mundo vive de fantasia. Você precisa aprender a viver de realidade. O 7º anjo de Apocalipse 10:7 nos tira da fantasia e nos põe no mundo da realidade e da verdade. Tem que haver uma voz que esclarece as mentes fantasmagóricas, fantasiadas, que nos tira dessa vida de fantasia e nos coloca na realidade dos fatos. Então ele diz: eu lia sobre aquela ficção de Tarzan e os macacos, os galhos das árvores, como que eles pulavam de árvore para árvore. E mamãe tinha um velho tapete de pele, um tapete de pele de foca, ou algo que a senhora Watten lhe havia dado na lareira. E esse tapete ficava em seu quarto. E eu simplesmente fui lá e roubei esse tapete da minha mãe, tapete de pano, e levei aquele tapete para fora. Mamãe realmente sabia que o vento não havia levado aquele tapete para fora. E eu levei e cortei aquilo e fiz para mim uma roupa de Tarzan, roupona grossa. E subi numa árvore, e por fim eu vivia metade do meu tempo subindo nas árvores, vestido desta roupa de Tarzan, porque eu tinha visto o que ele havia feito. Eu também queria fazer aquilo, eu queria ser o que Tarzan era. Eu não me contentava de simplesmente ler, eu queria ser. Eu não queria ser um mero espectador da história de Tarzan. Eu queria desenvolver o mesmo papel que ele desenvolvia. Ele pulava de um galho de uma árvore para outra, igual Tarzan e seus macacos. Eu estou lendo a mensagem absoluta, agora é o parágrafo 134. Aí ele disse: mas um dia, pela graça de Deus. Isso foi coisas de menino. Ele era garoto, lia esses livrinhos de fantasia e ficava todo emocionado. Mas agora, quando ele cresceu, ele disse: mas um dia, pela graça de Deus, eu apanhei o livro verdadeiro, a Bíblia. Meu cântico e minha história tem sido, desde então, ser como Jesus. Meu cântico, minha história, minha vida desde então, desde que passei a conhecer esse livro, foi ser como Jesus. Você é aquilo que você come, você é aquilo que você lê, aquilo tem muita força em você. Ele lia sobre Tarzan, queria ser como Tarzan, pulava as árvores de galho para galho, igual Tarzan fazia. Ele lia sobre aquele guarda da floresta, corria com seu cavalo na mata. Ele queria também arrumar um cavalinho de cabo de vassoura e correr para lá para cá. Quebrou muitos cabos de vassoura de sua mãe. Queria ser aquilo. Você é o que você lê. Eu me lembro do missionário que veio dos Estados Unidos, nos anos 80 ainda, o irmão Nathanael Johnson. Ele já partiu para o Senhor. Ele contou para nós uma história muito tremenda sobre o que é ler livros. Viu, irmãos? Pais, mães, escute isso. Observe os livros que seus filhos estão lendo, os livros que você mesmo está lendo.
as páginas do WhatsApp que você está vendo, as páginas do YouTube de sexologia que você está lendo. Você vai se tornar uma prostituta vendo essas páginas do YouTube de sexo. Um prostituto. Examine o que você está lendo e veja se aquele espírito não está em você. Não tem jeito. Você lê e aquilo não te pega. As palavras de Jesus, minhas palavras são espírito e vida. E as palavras de livros são espíritos e às vezes espírito de morte. O irmão Nathanael Johnson era um missionário, trabalhou ao lado do pastor Pierre Green ali nos Estados Unidos. E um dia uma irmã da igreja pediu para ele visitar a casa dela, a irmã e o irmão, um casal. Eles tinham 3 filhos. 2 filhos eram uma bênção. 2 filhos, estava sempre com os pais, cantava, fazia culto doméstico. Mas havia um filho que vivia sempre isolado da família, sempre trancado no quarto, saía só para comer, para ir para a escola, mas chegava e ficava o tempo todo trancado no quarto dele. Por fim, aquela casa começou a ter acontecimentos estranhos. A casa daquela família começou a ter acontecimentos estranhos. Caía as coisas da prateleira sem ninguém mexer. Coisas esquisitas, pancadas aconteciam na casa sem ninguém fazer aquilo. Barulhos estranhos. Aí o casal chamou o missionário, irmão Nathanael Johnson, para ir lá ver o que está acontecendo, que se tornou uma casa do assombro. A casa dele se tornaram uma casa do assombro. O irmão Nathanael foi um cristão antigo na fé, experiente, como ele era, foi e começou a notar o comportamento de cada um daquela casa. O pai levantava cedo, ia para o campo trabalhar, plantar. A mãe ia cuidar da casa, da cozinha, das roupas. Os filhos iam para a escola, chegavam e ia brincar no quintal, 2. Mas aquele menino isolado no quarto. O Nathanael, logo o Espírito Santo disse: olha, procura ver o que esse menino faz tanto nesse quarto, sozinho. Aí ele chamou os pais: vamos lá no quarto do Joãozinho. Ele gosta muito daquele quarto. Vamos lá ver o que chama a atenção dele ali. Chegou lá, para a surpresa deles, eles reviraram o quarto. Debaixo do colchão do Joãozinho havia livros de feiticeiros, de feitiçarias. E o Joãozinho estava lendo aquilo, escondido debaixo do colchão. O Nathanael disse: eis aí o problema da sua casa. Essas coisas horríveis que estão acontecendo, as casas se tornando uma casa de espanto, de sombra em ação, a causa está aqui nesses livros. O que você lê é o que reproduz em você, em seu derredor, em sua casa. Eles pegaram aqueles livros, queimaram, jogaram as cinzas em água corrente para sumir dali. Fez uma oração, pegou o Joãozinho e ensinou, repreendeu por aquilo. E o irmão Nathanael fez uma oração poderosa, repreendendo aqueles demônios que estavam ali naquele quarto, através daqueles livros. E desde então aquela casa nunca teve aqueles assombros mais. Nunca teve aqueles assombros mais. Por quê? Porque o que você lê, o que você tem afinidade, companheirismo, torna a sua vida, seu companheiro, torna a atmosfera em seu lar. Por quê? Vamos voltar aqui. Por quê que as pessoas hoje, irmão, esqueço o nome do senhor, irmão, meu meninão aí, senhor, Amauri, irmão Amauri, por que as pessoas hoje, irmão Amauri, têm se tornado pessoas tão nervosas, impacientes? Qualquer coisa que se fala já está explodindo, nervo na flor da pele. Oh,
Não era assim no princípio. Cristão, estou falando de cristãos. Tem alguma coisa errada com o dia a dia das pessoas de hoje. Não estão mais envolvidas naquela auréola da palavra de Deus, por isso que estão carnais. E o carnal é isso, é irritado, sempre nervoso, sempre problemático, sempre traumatizado com coisas, porque deixaram o velho livro na prateleira empoeirando. Não lê mais a Bíblia, não oram mais. Fala nisso, irmão Egilson, quero que o senhor é inteligente, senhor irmão Wagner, pega umas tábuas, faça verniz, bem bonitinho, põe daqui mais alto, sim, daqui, os irmãos vinham orar no altar e segurar, que aqui o altar está baixo, sabe? Senhor, mas irmão Wagner, você dá conta, né? Não, como é que chama? A cerquinha, é. Vocês dois dá conta, se precisar chama o Renatinho e Marcinho, para os irmãos apoiar, orar, que a oração no altar tem muita importância na vida da igreja. Na vida da igreja. Então o irmão Brana disse: eu gostava de ler sobre o vaqueiro do oeste, gostava de ler sobre Tarzan, mas aquilo que fazia comigo me fazia ser aquilo que eles eram, e dentro vazio, dentro da alma vazia. Mas um dia, pela graça de Deus, eu apanhei o livro verdadeiro, a Bíblia. Desde então meu cântico, minha vida, minha história tem sido ser como Jesus. Antes ele lia sobre Tarzan, o desejo dele era ser como Tarzan. Agora, quando ele conheceu a Bíblia, seu desejo foi ser como Jesus. Depende muito daquilo que estamos comendo, lendo, participando. O irmão Brana disse: me diga que livro você lê, que tipo de companhia você tem, eu lhe direi que tipo de espírito está produzindo, você está tendo. Você produz aquilo que está no seu convívio. O seu convívio é entre pessoas que difamam, que xingam, que roubam, que prostituem, que são maledicentes. Seu espírito está contaminado com isso. Você tem que aprender a conviver no meio das pessoas, mas ter um espírito que controla o seu ser e não deixa aquelas manias deles te pegar. Por quê? Você convive um dia com um adulto, no outro dia você começa a mexer com mulheres. Você viaja um dia com um homem adulto que gosta de buzinar para as mulheres, gosta de fazer psiu na estrada, beira de estrada, na rua, para as mulheres que passam. Logo, logo você vê aquilo em você. Você vê as mulheres começam a buzinar para elas, porque você esteve convivendo com pessoa que tinha essa prática. Espíritos pegam. Você pode ser a pessoa mais bem criada, mas você convive com pessoas incrédulas, cépticas, ateias, você começa a duvidar de Deus. Isso da Bíblia parece que não está certo, isso da mensagem parece que não está certo. Aquele espírito de ateísmo te pega. Então, sabendo disto, irmãos, vamos conviver com Abraão, vamos conviver com Moisés, vamos conviver com Elias, vamos conviver com os Deuteronômios, as leis de Moisés, com Isaías, Malaquias, com Mateus, com Marcos, com Lucas, com João, com Paulo, com Pedro. Você vai pegar as manias deles.
as manias, os estilos deles vai estar em você. Se você ler sobre Abraão, aquela fé perfeita que Abraão tinha, você vai ter também. Se você ler sobre Moisés, aquela coragem para confiar em Deus que Moisés tinha, você vai ter também. Se você ler sobre Paulo, aquela ousadia de Paulo, você vai ter também. Você é aquilo que você lê. É preciso, irmãos, despertarmos para isto. Você pode mudar sua história. O irmão Brana contando, a história dele foi mudada. Quando ele lia sobre Tarzan, quando ele lia sobre aquele vaqueiro solitário que corria pelas florestas, ele tinha aquele estilo daqueles personagens. Mas um dia que ele descobriu a Bíblia e começou a ler a Bíblia, a história dele mudou. Você pode mudar sua história. Como? Mudando de hábitos, mudando de estilo, mudando de maneira de convivência. Pare de conviver com aquela vizinha que só sabe falar mal das outras. Fique longe dela. Pare de conviver com aquele homem do trabalho que só sabe xingar, falar mal, falar gíria. Você vai pegar aquele espírito e isto afeta a sua alma. Isso te estraga. Nós podemos filtrar as coisas para vivermos. O problema nosso é que nós não temos critério. Nós somos, muitos dizem, sou igual ao batom, estou em toda a boca. Cristão não é assim não. Toda rodinha ele está. Salmo 1, Davi diz: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Cristão nascido de novo não tem prazer na roda dos escarnecedores, não tem prazer na roda dos prostitutos, na roda dos difamadores. Ele tem nojo daquilo. Mas há pessoas que gostam de estar na rodinha dos adultos só falando em mulher, 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 em sexo, sexo, sexo. Aquele espírito te comanda. O espírito te comanda é aquele espírito com que mais você convive. Por que que o mundo está de cabeça para baixo hoje, as pessoas? Porque elas estão convivendo com o espírito inverso do espírito da Bíblia. Se eles estivessem vivendo no espírito da Bíblia, o Brasil seria um verdadeiro Éden, lugar de prazer. Mas eles deixaram a Bíblia para ir atrás das invenções, da técnica, da gramática, da ciência, e deixou Jesus para trás. E aí, o caos que caiu sobre a terra. Veja, o profeta diz: desde que comecei a ler a Bíblia, na terra, meu maior desejo é ser como Ele, como Jesus. Eu não quero ser um bispo, ou alguém grande na igreja, não. E há pessoas que dizem, as denominações são de onde diz, você é crente há quantos anos? Eu sou crente há 20 anos, mas você ainda não é um obreiro lá ainda? Como se obreiro é cargo de salvação. Obreiro é um cargo que, se não tiver cuidado, vai para o inferno, porque ele se torna obreiro, fica vaidoso, fica arrogante, sem amor para com os fiéis, e aí ele vai para o inferno. No inferno entra arrogante, não entra essas pessoas petulantes. Se a pessoa bem pensar, é como Paulo disse: longe de mim essas coisas. Tem que vir se é de Deus, se não é, corra, porque você está fazendo a melhor escolha. Então, o profeta disse: eu não quero ser um bispo, ou alguém grande na igreja, algum papa, ou algum grande sacerdote. Eu quero ser como Jesus.
Amém! Esse é o desejo do cristão. Na denominação eles ficam na fila. Quero ser um diácono, quero ser um evangelista, quero ser um pastor, eu quero ser um grande sacerdote. E Jesus? Ninguém quer ser. Não. Carregar a cruz. Carregar a cruz. Ninguém quer. Quer é ibope. Fama. Fama. Aí o profeta diz: um absoluto. Isto te faz diferente. Há algo a respeito disto em ler a palavra. Há algo a respeito disto, ler a Bíblia. Um homem ou uma mulher que lê a Bíblia em tempo e fora de tempo, seu caráter é diferente, sua maneira de ser, sua educação é diferente das demais pessoas, sua norma de vida é diferente. Ele se torna uma pessoa dócil, uma pessoa ungida, uma pessoa que não assenta em rodinhas de sujeira. Ele se torna uma pessoa separada com Deus, separados com Cristo, separado dos costumes mundanos e envolvido nos costumes da Bíblia. Ler a palavra. Há algo de essencial em ler a Bíblia. Há algo em seu coração que você almeja ser como Ele. Quando você começa a ler a Bíblia, isto traz algo em seu coração de parar de ser aquele marido bruto, parar de ser aquele marido mulherengo, parar de ser aquela mulher bruta, mas te traz um desejo de ser mais humano com a família, mais humano com a mulher, com os filhos. Isso te traz um novo caráter. As pessoas precisam se encontrar com a Bíblia, com Deus. Isto muda caráter. Se você ainda está com desejo de prostituir, de largar da mulher, arrumar outra mulher, largar do marido, você está longe da Bíblia. Se você estivesse dentro da Bíblia, você não teria esses desejos não. Pastor, eu estou sendo tão tentada. Pastor, estou sendo tão tentado que tem hora que eu quase caio. Sabe por que você está sendo assim? Porque você está lendo pouco a Bíblia. Você está sendo um homem desimunizado. A Bíblia nos traz imunidade espiritual. É como tomar um remédio. O remédio te imuniza contra tal doença. Estão vacinando aí contra a gripe HN1. Aquela vacina imuniza a pessoa para não pegar a gripe HN1. A Bíblia nos imuniza para não pegar o espírito do capeta, do diabo. Leia a Bíblia e serás livre desses espíritos. Mas você não tem tempo. Estava dizendo para o irmão Emanuel agora há pouco: se nós for dar lugar à nossa carne, nós não temos tempo para nada. Esteve fora do diaconato porque tinha que arrumar algumas coisas e não tinha tempo. Aí agora ele veio me dizer: pastor, a gente termina uma coisa, quando aparece outra, termina outra, aparece a outra. Se a gente não se acordar, a gente não tem tempo, é para nada para Deus. Aí eu pergunto: que nós somos, não? Temos tempo para dar a essa carne. Você sabe, você tem 24 horas por dia. Viu? Você já somou isso? Você já fez essa soma? Você tem 24 horas por dia, irmão Gutenberg. O senhor tem, eu tenho, nós temos 24 horas por dia. 8 horas nós trabalhamos, 8 horas nós dormimos, noite, e sobra 8 horas. O que nós estamos fazendo com essas outras 8 horas aí? O que nós estamos fazendo com essas?
8 horas nós dormimos? Ninguém dorme mais do que 8 horas. 8 horas nós trabalhamos, serviço natural. Você trabalha numa empresa, é 8 horas de trabalho, pelo estatuto da empresa. E as 8 horas? Nós estamos gastando elas em quê? Assistir televisão, assistir aquele filme, ler meu zap, mandar mensaginha, de repente às 8 horas voou e você não sabe onde foi. Nós envolvemos demais nosso tempo com as coisas naturais e nos tornamos endividados com a nossa alma. A nossa alma só tem um alimento, uma coisa que a alimenta, e o alimento da nossa alma é a palavra de Deus, e por isso que nossas almas estão morrendo de fome. Nas nossas mesas estão repletas de iguarias. Hora do almoço tem fazão, tem peixe assado, peixe frito, peixe cozido, tem na mesa na hora do almoço aquela fartura de iguarias. Mas e a mesa do alimento da nossa alma? Está farturenta? Estamos realmente alimentando a nossa alma como alimentamos o nosso corpo físico? Sim ou não? Sim ou não? Estamos realmente alimentando a nossa alma com a palavra de Deus, como alimentamos nosso corpo físico? Nós brigamos. Eu trabalho para comer, então vamos comer. Põe aquelas iguarias que chega a sobrar na mesa do almoço. E a alma? Você acha que a sua alma não precisa de alimentar? Nossa alma vai morrer de fome? Ou se a nossa alma pudesse falar, ela gritaria dentro de nós: estou com fome, estou com fome, estou com fome. Mas ela está gritando, mas nós não entendemos o grito dela, o linguajar dela, e colocamos uma mordaça para tampar a boca da alma. E aí o gritinho dela fica lá, amordaçado, lá no fundo: estou com fome. E nós alimentando a carne. A carne tem que comer 4, 5 vezes por dia. E a alma? Eu me lembro quando eu trabalhava no Banco Itaú, às vezes eu ia 5 vezes no banheiro, o chefe ficava bravo: o que é isso, rapaz? Você está com dor de barriga? Eu dizia: está nos probleminha. Mas eu ia orar 5 vezes ao dia ao banheiro. Eu ia orar, falar com Deus, dizer: Deus, me ajude, Deus, me ajude a ser cristão. E essa foi a razão. Casei com 24 anos, virgem, nunca conheci mulher. 24 anos na capital de São Paulo, fui criado lá, cheio de mulheres me chamando para motéis, companheiras de sessão de trabalho. E Deus me deu graça para dizer não para cada uma delas. 24 anos casei sem conhecer mulher, pela graça. Mas eu atribuo a isso, eu alimentava a minha alma. Por que você hoje, um homem casado, uma mulher casada, tem que estar envolvida com outros homens? Você não tem o seu? Você não tem a sua? É porque você não está alimentando sua alma. Aí sua alma fica frágil e sua carne fica forte, você cai. Tem ninguém bom para dizer: eu não caio. O único que pode nos segurar é Cristo, é o Espírito Santo, é a palavra em nós. Se nós não tivermos materializado em nós esta Bíblia, esta palavra, água mole bate em pedra dura até que fura. As primeiras tentações você resiste, segunda você resiste, mas da terceira para frente você vai cedendo, de repente você está lá nas mãos do diabo. O único que vence o diabo é a palavra de Deus, é o Espírito Santo.
É a maior autoridade que já existiu na terra contra os demônios. É Deus, é a palavra, é o Espírito Santo. E aonde ele está hoje? No cavalo, no cachorro, no burro? Ele está em seres humanos. Cristo está na terra, na sua igreja, nos seus crentes. Se você não estiver revestido dele, é a razão. Pastor, meu marido me largou e saiu com outra mulher. Pastor, minha mulher me largou e saiu com outro homem. Nós temos uma irmãzinha, eu tive que chamar no escritório e arrancar a orelha dela. Viciou nesse tal de WhatsApp. Vocês, irmãs, ficam nisso. Isso é um centro de prostituição, viu? YouTube, essas páginas sujas, WhatsApp, conversando com um homem casado. O que é que uma mulher casada tem que conversar com um homem casado? Essa amizadona. Ah não, pastor, é irmão tal. É irmão tal, mas ele tem esposa. Você é casada. Você é casado, você tem esposa. O que você tem que estar conversando com outra moça ou com outra mulher casada? É o que aconteceu, a irmãzinha conversando no WhatsApp com um suposto amigo que nem conhecia. E esse amigo, você sabe que o diabo é oportunista. Tudo que seu marido não dá, o diabo põe na boca do outro para te dar. Carinhoso. Não, pastor, é porque ele é mais carinhoso do que meu marido. Meu marido é muito grosso, sem vergonhice. Todas elas têm essa coisa a falar, é porque meu marido é muito grosso. Você casou com um homem é mais ou menos assim. Você tem que estar preparado com quem você vai casar. Com um homem. Homem é um desbravador, é um homem de comando. E agora? Mas você vai mesmo com um homem? Ah, eu vou, porque meu marido não me dá carinho como ele me dá carinho. Eu disse, minha filha, você tem que saber disso. Você está indo para o inferno, viu? Você está indo para o inferno. Ah, pastor, mas eu preciso de carinho. Qual é melhor? Ir para o céu ou dar vazão a essa carne? Essa carne nossa é 70 anos, irmã. 70 anos, e quem passa é canseiro e enfado. Para dar satisfação à carne, nós vamos perder a alma, jogar nossa alma no inferno. Que loucura! Você vai dizer lá no inferno: que louca que eu fui em tomar essa decisão louca na minha vida. É tempo de examinar nossos motivos e nossos objetivos. Somos nós que deliberamos nossas ações. Você diz, Satanás me fez fazer isso. Isso não é verdade, não. Satanás te propôs, te trouxe a proposta para fazer o mal. Agora cabe você dizer sim ou não. Satanás não é tão forte assim que te pega pela mão e te faz fazer o mal na marra. Nunca você já viu isso? Não existe isso não. Ele traz a coisa, aquela figurinha linda, insinuante, aquele figurinho lindo, insinuante. Mas cabe você dizer sim ou não. E nenhum ser humano dá conta de dizer não para as figurinhas lindas que Satanás apresenta, se não estiver cheio do Espírito Santo. Se você não estiver cheia de Deus, você vai falar sim para esses figurões que o diabo põe no seu caminho. Ah, ele é mais carinhoso. Eu disse para ela, irmã, vai comer 2 quilos de sal com ele para a irmã ver. Ele talvez não tenha um defeito do seu marido, mas tem um defeito pior do que o seu. Se é homem de verdade com H maiúsculo, ele é uma coisa meia chuca. Bicho homem é coisa meia chuca. Eu nunca vi um homem. Quando eu vejo um homem assim muito esmerilhado, pode ver que tem alguma coisa com o caráter da masculinidade daquele homem. Ai, que coisa bonita. Ah, isso não é bem homem não. Isso não é bem homem não. Você vai casar com uma mulherona. Toda mulher para casar tem que saber que está casando com um homem de H maiúsculo.
Para não vir com essa sem vergonhice. Ele foi muito bruto. Tudo bem, o homem cristão tem que se ajustar seus sentidos, uma palavra. Outra coisa que eu ouvi demais, essa semana mesmo eu ouvi, pastor dizendo: olha, Jesus era manso. Esses homens que não são tão mansos, não tem Jesus. Ele era manso. Eu disse: esse homem não lê a Bíblia não. Se ele lesse a Bíblia, não falava isso não. Jesus teve uma hora que você visse ele fazer coisas, você pensava que ele não era nem Deus. Pegou aquela chibata e riscou o lombo daquele sacerdote com aquela zorrague, bateu neles mesmo e disse: esta igreja tem que ter ordem. A ordem começa na casa de Deus. Jogou aquele cesto de pomba, soltou aqueles carneiros que estavam ali. A sinagoga tinha se tornado um lugar de comércio. E Jesus não suporta coisa errada. O Espírito Santo não suporta coisa errada. E quando Deus usa o homem para corrigir, aqueles crentes sem vergonha disse: pastor está muito bravo. Jesus não era bravo assim não. É porque você não lê a Bíblia. Pedro, leia só Mateus 16 para você ver. Pedro com aquele amor. Existe um amor que é hipocrisia pura. Senhor, o senhor não vai na cruz não. Eu te amo tanto. Pedro falando isso para Jesus. Jesus virou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Se não é Cristo que está através de você não, quem está em você é o diabo, querendo me desanimar de ir à cruz. Para trás de mim, Satanás. Hei de cumprir meu ministério. Jesus era definido. E o crente tem que ser um crente definido. Não pode ser um Maria vai com as outras não. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos aprendendo como ter vida em nós mesmos. O que o profeta disse para o Jim? Jim lia os livros. E o profeta disse: você gosta disso? Ele gosta. O Jim disse: eu gosto de ler sobre isso. O profeta disse: Jim, isso que você está lendo é o que alguém fez. Porém eu desejo fazer o meu, ter a minha própria experiência. Eu quero, isso que você está lendo a biografia do que alguém desenvolveu, mas eu quero ter a minha biografia própria. E o que é ter a biografia própria? É ter Cristo dentro de nós. Cristo funde em nossas almas uma vida reta, segura, cristã, nascida de novo. Amém, irmãos? Devemos dar vazão a isto. Você é o que você lê. Ter o seu absoluto. Um absoluto. Isto te faz diferente. Quando você determina ser um cristão, uma cristã, isto te faz uma pessoa diferente. Abraão foi um homem diferente. Ló queria as mordomias da vida. Abraão queria estar separado com Deus, ao ponto dele dizer: Ló, você está me atrapalhando, rapaz, não tem jeito de nós dois conviver juntos não. Vamos fazer o seguinte: você escolheu o sul, eu escolho o norte. Se você escolheu o norte, eu escolho o sul. Mas você está me atrapalhando. Está havendo divergência entre seus pastores com os meus pastores. Tome um caminho, tome seu rumo, Abraão. Eu estou te atrapalhando, você ter sua vida, e você está atrapalhando ter a minha. Assim acontece você na vizinhança. Esse crente que diz: eu sou amigo dos meus vizinhos demais, eu vou na casa deles, eles vão na minha. Eu duvido da sua fé, viu? Eu duvido da sua fé.
Cristão é uma pessoa separada. Ele não está nas panelas. Você vê que Abraão nunca foi nem em Sodoma. Você não vê a história de Abraão visitando Sodoma. Ló gostava de ir. Se tornou até o governador de Sodoma, juiz. Cristão é uma pessoa separada com Deus. Abraão era uma pessoa separada com Deus. Essa pessoa muito misturada, logo seus vizinhos conhecem a sua nudez, seus defeitos, suas fraquezas, e logo sua vida se torna uma manchete nas línguas das pessoas, seus defeitos. Todo mundo começa a falar de você. Não é bom mistura, não. Deus nunca foi um misturador. Deus foi um separador. Separa-te. Envolva seu tempo lendo a Bíblia, que você vai ter um caráter melhor, uma conduta melhor. Alguém chegou ao profeta e disse: irmão Branham, eu sou nervoso demais, como eu posso eliminar isto? O irmão Branham disse: lendo a palavra e orando. Lendo a palavra e orando, a docilidade de Cristo tomará conta de você. Você não será mais aquela mulher nervosa, briga até com a foto, até com o espelho. Homem, marido não aguenta, tem que sair de casa, porque senão torna o lar um agitamento. Você quer ser aquele homem comedido? Leia a Bíblia e ore. O Espírito de Cristo que escreveu a Bíblia entrará em seu coração e te dará controle sobre suas emoções. Espírito Santo morando em nós nos dá controle de nossas emoções. Você diz: eu sou um gerente de empresa, pastor, e lá na minha empresa meus funcionários é um capeta e mais capeta. Como eu posso ser um homem calmo e dirigir esses funcionários? Jesus, pega a experiência de Jesus. É porque você não está lendo a Bíblia. Jesus pegou o capeta Pedro, o capeta André, pegou 12 capetinhas e puxou eles para dentro de Cristo. Sabe o que aqueles homens se tornaram? Se tornaram astros na fé, se tornaram cristãos, aqueles funcionários de Jesus. 12, os 12 apóstolos, 12 discípulos, eram os 12 funcionários que Jesus tinha. Ele pegou aqueles 12 funcionários leigos, mundanos, costumes mundanos, e fez deles 12 servos de Deus. Você não pode pegar seus funcionários, todo dia de manhã ler a Bíblia com eles, orar com eles, introduzir Cristo neles. Você vai ver que a sua empresa vai ter uma atmosfera celestial em seus funcionários. Ah, mas não dá conta, não pode porque você não quer. Você não quer. Você implantar isto na empresa, sua empresa se torna um pedaço do céu. Seus funcionários temerão a Deus, lendo a Bíblia, eles vão conhecer o Deus da Bíblia, e conhecendo, eles vão temer a Bíblia. Você sabia que foi a oportunidade de seus funcionários ser salvo, foi entrando na sua empresa? Viu, irmão? A oportunidade de seus vizinhos serem salvos foi sendo vizinho seu, para você pôr Cristo no coração deles. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos de braço cruzado. Trabalha com funcionário 8, 10 horas por dia e não colocamos no coração dele nenhuma letra de Cristo. Não lemos a Bíblia com eles. Como que nós queremos salvar o mundo? Como queremos salvar a sociedade? E aí você acha que você tem direito de falar mal deles? Nenhum pai tem direito de falar mal do filho se ele não dá educação para o filho. Educação não é chibata, não. Educação é conduta, vida, exemplo, testemunho.
Nenhum patrão tem direito de falar mal dos funcionários sem que ele introduza Cristo neles. Nenhum marido tem direito de falar mal da esposa se ele não introduz Cristo nela. Culpado é ele. E vice-versa. O maior mal é nós que causamos, irmãos. O maior problema somos nós que causamos através das nossas posturas erradas e dizendo: eu sou crente, eu sou evangélico. Verbalmente, mas literalmente está longe. Na prática, estamos longe. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a sermos transmissores de boas novas, sermos transmissores de Cristo, sermos produtores, criadores de atmosfera do céu, não criadores de atmosfera de fuxico, de mexerico, de calúnia, mas atmosfera celestial. Seja você, meu irmão, seja você, minha irmã, criadores de atmosfera do céu, no seu falar, no seu conduzir, no seu portar, no seu dia a dia, onde você estiver. Fale sobre Cristo, fale sobre o céu, fale sobre arrebatamento, e essa atmosfera te envolverá. Aquilo que nós falamos é a atmosfera que nós criamos. Você começa a falar da vida alheia, você vai criar uma atmosfera ruim ao seu redor. Mas se começa a falar sobre Cristo, a Bíblia, a palavra, você vai criar uma atmosfera saudável, leve, gostosa ao seu redor. Você começa a falar sobre doença, doença te pega. Essa é minha hérnia, sua hérnia, então é sua mesmo. Essa é minha apendicite, é minha apendicite, então é sua. Você tem que falar: isso é do diabo. Deus não veio adoecer nenhum dos seus filhos. O diabo sim veio para matar, roubar e destruir e adoecer. Então essa doença não é minha, essa doença é o diabo que pôs em mim. Mas Deus vai fazer o diabo levar embora. Esse mal não é meu, é o diabo que pôs em mim, e ele vai ter que sair. Saia! Saia a doença, saia o mal. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Comece a criar a atmosfera de vitória, e você será vitorioso. Andinho, lê aqui para mim. E você vai ser vitorioso. Vamos ler aqui, agradecendo essa gente maravilhosa que nos acompanhou nesta noite, através de nossa página na internet. Nosso abraço a todos vocês. O Andinho vai ler nome por nome. Irmão Anésio no Gama, DF. Irmão Pacheco e família, no Recife, Pernambuco. Irmão José Inácio e família, no Novo Gama, Goiás. Irmão Érico e família, no Gama, DF. Irmão Marinângelo, em Brasília, DF. Irmão Franco e família, em Valparaíso, Goiás. Irmã Eliana e Ricardo, em Mogi das Cruzes, São Paulo. Irmão Jonas e Rosa, em Uberlândia, Minas Gerais. Irmão Rafael e Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Maria de Fátima, no Jardim Gá, Goiás. Irmã Andresa Souza, em Jardim Gá, Goiás. Irmão João Leite, no Jardim Gá, Goiás. Irmã Ana Laura Camimura e família, no Gama, DF. Irmã Milza e família, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Edneia Costa, no Jardim Gá, Goiás. Irmão Neri e família, em Nueva Esperança, Paraguai. Irmão Rubenildo Carlos, no Vale do Amanhecer, DF. Irmã Clares, em Jaú, São Paulo. Irmão José Correia, Febe, Lucas e Giovana, no Riacho Fundo, São DF, quer dizer. Irmão Regimilton e família, em Valparaíso, Goiás. Irmã Tassiana Moreira, em Uberaba, Minas Gerais. Irmã Irene, em Santa Maria, DF. Irmão Fernando e família, em Souza, na Paraíba. Irmã Geisilane, Luísa e Carmela, em Ceilândia, DF. Conhece isso daí? Conheço. Isso. Irmão Magno e família, em Valparaíso, Goiás.
irmão Hinaldo e família em Ceilândia, DF, irmã Ivone na Candagolândia, DF, irmão Edson Cunde em Minas Sul, Goiás, irmã Carla e família no Pedregal, Goiás, irmã Edna, Beatriz e Heloísa em Valparaíso, São Paulo, irmã Eliana, Sara, Serina no Jardim Zuleika, em Goiás, irmão Sebastião de Souza, Vianópolis, Goiás, irmão Djalma Ferreira no Rio de Janeiro, capital, irmão Magno e Raquel Tavares, Novo Gama, Goiás, irmã Tânia em Mogi das Cruzes, São Paulo, e mais 141 conexões que não enviaram. Muita gente, né? Quase 200 pessoas. Vamos orar, irmão? Vamos orar e agradecer a Deus por esse dia, por esse culto. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, Aleluia. por mais as palavras que ouvimos nesta noite. Aleluia. Fomos ricamente abençoados, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a levar isso, Senhor, para os nossos lares, ó Pai. Que isso possa, ó Pai, se levar por muito tempo, ó Pai, em nossas vidas. Ajude. Que não fique somente nesta noite, ó Pai. Perdão. Leve-nos em paz, ó Pai, agora para os nossos Sim, lares. Jesus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, ó Ajuda. Pai. É o que te pedimos no Teu nome santo, Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Pegue na mão da sua irmã e de sua irmã e diga: Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Amanhã cedo, 8 horas da manhã, escola dominical lá no Pedregal. Gente, vamos aprender a dizimar o tempo para Deus. Vamos parar de roubar o tempo de Deus. Amanhã, escola dominical. Você pode ir, esteja lá. Se não, assista pela internet. E à noite, o culto da noite, viu? Companheirismo durante o dia. Lá é culto domingo o dia todo. Deus os abençoe. Volte em paz para os seus lares.